A Bíblia na tradução João Ferreira de Almeida é uma das mais queridas e respeitadas pelas igrejas cristãs aqui no Brasil. Só que essa tradução data de 1959, de lá para cá, naturalmente que a língua portuguesa sofreu modificações, palavras caíram em desuso, estruturas ficaram arcaicas e havia um desejo, um anseio para que essa tradução passasse por um processo de atualização da tradução para o português. E esse trabalho foi feito. Eu estou com a minha aqui, Nova Almeida Atualizada, e eu tive o privilégio de conversar com uma das pessoas que estiveram envolvidas diretamente nesse trabalho, nesse grande trabalho, que foi a atualização da versão de Almeida. Neste vídeo, você acompanha então a conversa que eu tive com o pastor Dennis Chin. Olá, estou aqui com o pastor Dennis Chin. Ele é gerente editorial da Sociedade Bíblica do Brasil. E ele esteve aqui conosco hoje na Casa Publicadora Brasileira para apresentar um novo projeto, um projeto que certamente vai abençoar grandemente a igreja cristã do Brasil, né? Todas as igrejas que adotam a Bíblia, né, como seu livro, sua regra de fé e prática, né? E que se trata da Nova Almeida Atualizada. Pastor, obrigado pela sua disponibilidade, pelo rico material que você expôs a nós aqui na redação da Casa Publicadora Brasileira, né? E realmente é um projeto que empolga, que encanta e que certamente vai ser uma bênção mesmo para a igreja cristã aqui no Brasil, né? Por que, primeira pergunta, acho que é a básica, né? Por que termos uma nova Almeida, né? Já que a Almeida revista e atualizada é um clássico, né? É um clássico bíblico também, até da língua portuguesa no nosso país, embora já tenha várias décadas de existência essa versão. Por que a necessidade então de ter uma nova versão, que vocês estão chamando de Nova Almeida Atualizada? Acho que a ideia principal é porque a Bíblia, como tal, precisa transmitir uma mensagem. Se nós pensarmos que essa Bíblia, tal como nós temos hoje a edição de Almeida Atualizada, ela foi publicada em 1959, isso já dá por volta de 60 anos atrás. Sim. A gente imagina que a linguagem dessa Bíblia reflete aqueles tempos, e de fato é assim. Então, para as pessoas daquele tempo, era um linguajar, vamos dizer, comum, que eles conheciam. Para os dias de hoje, para as novas gerações especificamente, a palavra de Deus começa a ficar um pouco inacessível, por causa da terminologia, da construção de frases. Às vezes nós lemos e ficamos com dúvida, ou talvez nem entendamos o que está realmente sendo dito naquela passagem. Então a revisão se faz necessária por causa disso, porque há uma mensagem que precisa ser transmitida. Ela precisa ser transmitida e compreendida. E se as pessoas leem e não compreendem, a transmissão da mensagem não está sendo efetiva. Até porque as línguas originais, o grego e o hebraico, são línguas mortas, mas Sim, o português é dinâmico. Isso, né? Não muda, mas a nossa língua muda. Então, como até comentei hoje de manhã na apresentação, a mensagem é a mesma, mas o modo de apresentar, as palavras que são usadas na Bíblia para apresentar a mensagem, elas mudam como mudam a nossa língua. Então, por isso se faz necessária, especialmente pensando nas novas gerações, porque nós, que já temos um conhecimento da Bíblia, até entendemos, mas as novas gerações que não têm conhecimento de Bíblia, não têm vivência da palavra de Deus, elas precisam conhecer isso corretamente. Você pode mencionar algumas palavras assim que caíram em desuso na nossa língua e que foram atualizadas aqui na nova versão, na Nova Almeida Atualizada? Nós costumamos mencionar o exemplo da famosa enxúndia nas ilhargas, que acho que nem para procurar no dicionário a gente nem saberia, enxúndia com X ou com CH, na verdade é com X. E na verdade, o que o texto diz é um contexto que fala das pessoas ricas, que elas tinham enxúndias, gordura na barriga. Puxa. Então é uma figura que talvez para aquele contexto fosse bem entendido. Há 60 anos atrás talvez se entendesse, mas hoje em dia ninguém sabe o que é isso, né? Eu estava lendo aqui essa versão já há algum tempinho, né? Por exemplo, recalcitrar contra os aguilhões. Que negócio é esse? Porque vocês atualizaram também, né? Então, que outras palavras assim? Uma dos princípios nossos foi justamente esse, de palavras que caíram em desuso, ou que de repente com o passar do tempo mudaram de sentido, ou então que simplesmente você não consegue entender sem consultar um bom dicionário. Então são palavras que nós pensamos em mudar. Agora, aquelas palavras que são importantes para a teologia, né, que são difíceis
mas elas são sempre colocadas do contexto do estudo teológico, justificação, santificação, essas palavras permanecem. Né? Palavras arcaicas que caíram em desuso, não me lembro muito agora, mas construções, por exemplo, as mesóclises, isso quase não se usa hoje em dia. São tão comuns nas versões aquelas antigas. contrações de pronomes com artigos, to, das, mo, dar-se-vos-á, isso tudo caiu por uma construção mais simples ou então por uma mudança na ordem das palavras, né? E quando as palavras são de difícil compreensão, com um sinônimo mais atual. Acho que é bom esclarecer também para os nossos telespectadores, né, de que não se trata de uma paráfrase, de uma nova versão atualizada, alguma coisa assim, no sentido de ser uma Bíblia quase que interpretada. É a Almeida, tradicional, fiel aos originais bíblicos, né? Sim. Só que com um trabalho feito em cima do português. Exatamente. Né? Toda a revisão foi feita a partir das línguas originais, dos textos originais, e sempre no momento da revisão se pensava assim, se Almeida hoje fosse traduzir a Bíblia, que termo ele usaria? Então usaria um termo que hoje é corrente, que hoje é mais conhecido. E foi assim que a gente preparou então essa revisão. Nós trocamos as palavras mais difíceis, mudamos a ordem das palavras, como no português de hoje nós colocamos sempre o sujeito no começo da frase, depois o verbo, depois o predicado, os objetos. No grego e no hebraico não é assim, normalmente começa a frase com o verbo, e a gente está acostumado no linguajar da Bíblia assim, mas isso agora a gente fez a mudança para ficar do jeito que nós falamos. Então essa é uma mudança tão importante nessa revisão. Mesmo aquele texto tão querido, né? Não se turbe o vosso coração. Você sabe o que é turbar? Eu vou deixar no ar isso aqui, você vai conferir depois na nova Almeida atualizada como é que ficou esse texto. Ficou bonito, né? Ficou e comunica para os nossos dias, para as novas gerações. Isso é muito bom. Pastor, assim, em linhas gerais, assim, em poucos segundos, quem foi Almeida, afinal de contas? João Ferreira de Almeida. João Ferreira Danes de Almeida. Ele era um pastor, ele era um missionário da igreja reformada holandesa, mas ele trabalhava na Batávia, que era lá na Indonésia. Parece até estranho falar de uma colônia portuguesa no meio da Indonésia, ainda mais de origem holandesa. E ele se propôs esse trabalho de fazer a primeira tradução completa da Bíblia. Já existiam algumas traduções de textos mais curtos, mas ele se propôs a traduzir a Bíblia completa. Ele traduziu todo o Novo Testamento, foi publicado, ele mesmo depois revisou e fez muitas mudanças naquela tradução, mas ele não chegou a ver o trabalho completo, ele morreu antes de concluir o Antigo Testamento. Daí um outro missionário, que era companheiro dele na missão na mesma região, terminou o trabalho de tradução. Então isso foi publicado por volta de 1750, mais ou menos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e uma Bíblia completa mesmo, só, num volume só, foi lançada em 1819. Muito bem. Quanto tempo vocês levaram para realmente concluir o trabalho de atualização? Acho que não foi tanto quanto o Almeida, né? Vocês tinham outros recursos à mão, né? Mas assim, quanto tempo levou para termos a nova versão? Essa Bíblia foi... A ideia de se fazer uma revisão começou em 2003, mas foi quase 10 anos ainda de ideias, de conversas, de convencimento de que realmente precisaria ser feita a revisão. Então, como a Sociedade Bíblica trabalha com as igrejas cristãs, nós reunimos a liderança das igrejas, isso foi final de 2012, e apresentamos a questão. Nós temos a Almeida, ela está deixando de comunicar a mensagem, o que fazemos? Queremos fazer uma revisão. E as igrejas não só apoiaram a ideia da revisão, como elas ajudaram a colocar os princípios, as ideias de qual seria o plano de tradução, de revisão. O que deveria ser feito nessa revisão? Então, foi uma ideia que já vinha crescendo, as igrejas apoiaram, as igrejas ajudaram a planificar como seria feita essa revisão. E foi muito interessante, porque de início até, a primeira ideia era de fazer uma revisão só de substituir as palavras mais difíceis. Ela ia continuar sendo uma Bíblia com palavras mais fáceis, mas ainda difícil de ler. E os representantes das igrejas falaram, entre outras coisas, seria bom mudar a segunda pessoa. Porque no Brasil hoje em dia quase não se fala mais tu e vós. Nossa, não só os pronomes, mas os verbos conjugados são difíceis. Então, ainda se ensina na escola, se aprende, mas no dia a dia ninguém usa isso. Então tudo foi vertido para você, né? A segunda pessoa foi mudada para a terceira pessoa. Você, vocês, fica mais fácil de entender.
E é o jeito que nós, nos dias de hoje, estamos acostumados a dizer. Mas é importante frisar que em textos mais, quando se tratam de orações, dos salmos, por exemplo, quando se dirige a Deus, naqueles textos ficaram em segunda pessoa. Uma questão de respeito, até como se coloca. Uma reverência maior. Sim. Né? Você mencionou algo interessante, eu até disse também no início, né, que as igrejas cristãs aqui no Brasil tiveram uma participação, né? Sim. E uma coisa também muito interessante é que essa Bíblia não tem nenhum ranço denominacional, né? Não. Ela reflete assim uma visão bem plural, né? E vocês ouviram inclusive sugestões Sim. de adventistas, de presbiterianos, luteranos, né? Isso é muito bom, isso certamente que enriquece também o projeto, né? A exemplo do que aconteceu quando foi preparada a tradução, a revisão original de Almeida atualizada, isso lá na década de 50 do século passado, o projeto original começou com uma comissão de 30 pessoas. Então eram membros de várias denominações. E às vezes era difícil chegar num consenso. O trabalho era feito também à distância. Então, para revisar o Novo Testamento, levaram 10 anos. Depois do Antigo Testamento, a comissão que revisou foi reduzida para 2 pessoas. Elas trabalharam em tempo integral para fazer essa revisão. Teve um pouco mais de uniformidade. As questões eles se entendiam, consultavam as igrejas, mas eles mesmos resolviam. E surgiu a Almeida que nós conhecemos. Nós tínhamos essa mesma questão. Qual seria a comissão que vai revisar a atualizada? Se nós montássemos uma comissão de representantes das igrejas, primeiro, ou nós teríamos uma comissão muito grande, se fôssemos colocar representantes de todas as igrejas, ou uma comissão mais representativa, ainda poderia alguma igreja ficar de fora e se sentir um pouco deixado de lado. E a gente não queria que isso acontecesse de modo algum. Então a reunião com a liderança foi importante para traçar os planos, para falar para as igrejas que nós vamos fazer a revisão, quem tivesse sugestões, colaborações, nos enviasse. E a Sociedade Bíblica então decidiu montar uma comissão de pessoas da própria Sociedade Bíblica para que fizesse a revisão. Então o pessoal do nosso departamento editorial que cuidou dessa revisão. Sempre ouvindo as igrejas, ouvindo os anseios das igrejas e sempre prestando contas. O Dr. Wilson Schultz, ele é o nosso consultor de tradução da Sociedade Bíblica. Ele então foi que preparou de fato o projeto e apresentou para as igrejas. Ele fazia a primeira leitura e, como ele dizia, cada versículo para ele era como uma árvore que ele tinha que chacoalhar para ver todos os detalhes daquela árvore. Então ele foi a fundo nos originais, no grego, no hebraico, todos os termos, vendo a tradução de Almeida e comparando com os originais, para ver onde poderia se mexer sem que se perdesse tanto a fidelidade com os originais, sem perder a transmissão do texto, para que o leitor compreenda aquilo lá também. Então, ele é o nosso consultor, ele é doutor em teologia, especialista em Novo Testamento, já está há muitos anos como consultor de tradução das sociedades bíblicas. Aí, outro membro da comissão era eu sou gerente editorial, então eu trabalho no departamento editorial, na preparação do texto, já praticamente 20 anos da Sociedade Bíblica. Você também é teólogo, tem formação teológica? Eu sou pastor da Igreja Luterana, tenho a formação teológica, tenho a formação acadêmica, eu estudei letras também na Universidade de São Paulo, especialista em grego, na verdade, né? Então a gente tinha condições de trabalhar a fundo com o texto. E o Dr. Wilson fazia essa análise geral do texto, eu fazia uma segunda leitura, olhava as questões que ele levantava, tentava resolver o máximo possível, e a terceira pessoa que fazia a leitura era a Kathleen Moura, que é a nossa revisora de textos. E como você já falou, existe uma certa diferença de idade, até achei curioso, no ano passado quando nós encerramos, é exatamente o mesmo, o Dr. Wilson tinha, não sei se eu posso falar a idade assim, mas ele tinha 15 anos a mais que eu e eu tinha 15 anos a mais que a revisora. Então, dá uma diferença bem legal, assim. Não chega a ser gerações, mas a visão é um pouco diferente. E a Kathleen, ela realmente foi muito valiosa no trabalho dela, porque ela tinha uma visão... ela vem da área acadêmica também, ela é formada em letras, em história e em jornalismo, além de ser grande conhecedora de Bíblia. Ela não tem o curso de teologia, mas ela tem o conhecimento da teologia. E ela é mulher, então ela tem uma sensibilidade diferente e ela é o rosto jovem também da comissão. Então ela está muito ligada com o que acontece no dia a dia de hoje. Então, às vezes a gente
A gente vai se acostumando com o linguajar, porque a gente já tem uma idade um pouco mais, mas ela, como jovem, ela fala, isso aqui desse jeito não pode ser, exatamente. Pessoas hoje em dia falam diferente. E ela se formou e continua estudando, ela está fazendo pós-graduação, então ela está no meio acadêmico, conhece muito bem essa área também e sempre está atenta para essas novidades. Então depois que essas 3 leituras eram feitas, a gente tinha um texto que era depois lido em conjunto. Então a comissão, nós 3 nos reuníamos, às vezes uma semana inteira, todo o dia, para fazer a leitura da Bíblia em voz alta. Isso foi importante para que a Bíblia tivesse uma fluência na leitura, porque a gente também quer que ela seja lida em voz alta na igreja. Então isso ajudou bastante. E nessa leitura em conjunto a gente às vezes via detalhes que na leitura, no estudo quieto, passavam desapercebidos. Então uns cacófatos até. Cacófatos a gente tentou eliminar o máximo possível, mas também até questões, como a gente lia às vezes 2 livros que tinham, por exemplo, os evangelhos, que tem textos paralelos. Por que Mateus ficou de um jeito e Marcos ficou diferente? Então nós comparávamos esses textos que são paralelos para tentar estabelecer onde eles são parecidos para que eles fossem traduzidos parecidos. E as diferenças serem mantidas também na tradução. Então a leitura em voz alta foi muito importante também e acabou dando uma sonoridade muito legal para esse texto. Agora, sem dúvida que a tecnologia ajudou muito, né? Porque no passado vocês imaginam como é que deve ter sido feito trabalho para a Almeida, revista atualizada há 60 anos, né? Eu imagino uma carta, tudo isso, né? Como é que foi? Eu imagino cada revisor ali, uma mesa cheia de livros abertos. Né? Várias Bíblias, nem existiam tantas Bíblias como nós temos hoje. Sim. Os comentários, dicionários e tudo mais. E hoje tudo nós temos no computador. Então, o material que a Sociedade Bíblica tem, no programa que é de uso das sociedades bíblicas, existem Bíblias em várias traduções, existem Bíblias, várias versões em cada língua. Então, ali já era possível comparar as traduções, acesso aos textos originais, os textos originais analisados, então, para tentar sempre ser o mais fiel ao texto original. O pastor Denis mostrou para a gente lá o desktop dele, né, a mesa de trabalho dele no computador, uma coisa impressionante. Você tem o texto que está sendo atualizado no meio da tela, ao lado você tem várias versões em várias línguas, vários idiomas. Aqui à direita você tem ali o grego e o hebraico, né? Quer dizer, numa tela, todas essas ferramentas à disposição, uma praticidade tremenda, né? E se precisar, tem muito mais à disposição. Então, todo o nosso trabalho foi feito no computador, nós revisávamos. Quando um fazia a leitura, avisava o outro concluir tal livro, passava adiante, tudo feito pela internet. As leituras, a gente não fazia a leitura do papel, era sempre feita do computador. Então a gente até fala isso com certo orgulho, que a gente não gastou uma folha de papel impressa para essa revisão. Tudo foi feito no computador. E a tecnologia, coisas que nós temos à disposição hoje, que se pensar há 20 anos atrás não existia, ou estava começando, imagina há 60 anos atrás. Então isso permitiu também que todo esse trabalho fosse feito com profundidade, mas num curto espaço de tempo. Né? E a resposta das igrejas também, porque a resposta das igrejas, eu não sei como isso foi há 60 anos atrás, mas vinha a resposta de igrejas, de departamentos, ou então do leitor que nós recebíamos. E sempre diretamente, não precisava passar por diversas instâncias e ser uma coisa oficial, uma coisa informal como um comentário no Facebook. Isso ajudava a gente também a fazer o nosso trabalho. De certa forma a gente pode até dizer que as Bíblias, quando são feitas assim com esse critério todo, né, como a Sociedade Bíblica faz, as mais recentes são até mais confiáveis em termos de tradução, né, do que as mais antigas, né, porque você tem à mão hoje recursos que eram impensáveis há 50 anos, por exemplo, né. Acho que são duas coisas que nós podemos destacar. Uma questão é da base de texto. As pesquisas arqueológicas, né, o desenvolvimento da humanidade foi muito grande nesse meio tempo. Então, as descobertas arqueológicas ajudaram não só a novos manuscritos que foram descobertos, mas até situações de cultura que os tradutores traduziam sem saber a que se referia. Um pano de fundo histórico. E hoje nós podemos saber, tal termo se encaixa dentro de uma cultura nesse sentido. Isso traz uma luz diferente para a tradução. Então, às vezes pode até estranhar, por que na nova Almeida vai estar desse jeito e na antiga? Porque nesse meio tempo se descobriu alguma coisa que faz diferença na tradução. Então, isso faz
é importante para a gente. Você é suspeito, mas deixa eu perguntar, vale a pena realmente os irmãos nas igrejas no Brasil e outros falantes da língua portuguesa adotarem essa versão então? Como você falou, eu sou suspeito, sou muito suspeito. Mas eu sou suspeito bonzinho, vamos dizer assim, porque eu fui desde pequeno criado conhecendo Almeida. Era a tradução bíblica que nós tínhamos na igreja. Eu decorei muitas partes da Bíblia na Almeida atualizada que ainda existe hoje. Esses textos que nós conhecemos e guardamos no coração, esses foram um pouco mexidos, né? Nós tivemos o cuidado de não mexer nesses textos que são mais clássicos. Mudaram por quê? Porque se de repente naquele trecho tem uma segunda pessoa, ali mudou. Mas o todo, a ideia principal, um pouco se mexeu. Por exemplo, aquele texto de Jesus, vinde a mim, virou venham a mim. Mas venham a mim vocês que estão carregados e sobrecarregados e eu os aliviarei. É a mesma estrutura, só mudou os pronomes ali. Eu sou suspeito também porque eu penso assim, tem palavras que eu confesso que já não entendia, precisava pesquisar para saber o que significava. Eu tenho filhos adolescentes, e eu tenho a preocupação que eles também leiam e entendam, né? Porque será que eles vão levantar e pegar um dicionário, vão consultar um dicionário na internet? Né? Se já tiver claro ali na primeira leitura é muito mais fácil. Então, se nós estamos acostumados com a Almeida, eu acho que é um Almeida 2.0, talvez vamos dizer assim. Ela não deixa de ser Almeida, ela continua sendo Almeida, só que é uma Almeida que as novas gerações vão poder ter acesso, vão poder ler e vão poder compreender. Então eu acho que isso é realmente importante. Se nós pensarmos em nós e nos outros, que ainda virão depois de nós, é uma tremenda diferença. Eu já tenho a minha aqui, já estou lendo, né, nos momentos devocionais, já tenho usado até na pregação, né, e quero dizer que realmente ficou muito bom. O trabalho de vocês foi muito abençoado, tenho certeza que Deus conduziu todo o processo, e fica aqui o convite, o desafio para você que nos acompanha, leia a sua Bíblia, né? Estude a sua Bíblia diariamente, porque você vai ser grandemente beneficiado. Eu quero deixar com você, pastor Denis, as últimas palavras. Primeira coisa, são duas perguntas numa só para encerrar. Como foi para você, individualmente, como ser humano mesmo, como leitor cristão da Bíblia, participar desse processo? Como é que você se sente, assim, como é que foi o privilégio disso tudo, né? E finalmente, assim, aquela palavrinha no coração lá do que nos acompanha agora, que incentivo você daria para que ele também pudesse ter contato com a Bíblia todos os dias, e por que ele tem que fazer isso? O fato de participar dessa revisão, dessa comissão que prepara essa revisão, é difícil até de explicar, porque é um projeto tão grandioso, ao mesmo tempo faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que todas as pessoas que querem de fato conhecer mais a Bíblia, elas se tornam curiosas para crescer no conhecimento. E às vezes até elas têm dúvida, elas consultam outras traduções. As várias traduções, as várias versões da Bíblia são muito boas para isso, a gente pode comparar. Mas fazer parte de um projeto como esse eu nem sei muito como dizer, a gente se sente muito pequeno, a obra é muito grande. E não é grande porque é um projeto de anos, de 30 e tantos mil versículos, ele é grande porque a obra de Deus é grande. A gente faz parte disso usando o dom que Deus nos deu, mas de uma maneira que a gente pensar assim, que impacto que isso vai trazer para a igreja, né? E eu fui parte disso. O que eu tenho é só gratidão por poder fazer parte disso, e a Deus toda a glória. E uma mensagem final para os nossos telespectadores? Eu acho que o Brasil, como nós conhecemos, ele tem sido muito abençoado, até pelo menos nesse momento, com liberdade religiosa e com a facilidade de ter a Bíblia nas mãos. Nós trabalhamos nas sociedades bíblicas, ouvimos histórias de outros países onde há perseguição religiosa, onde cristãos são mortos por causa da sua fé, ou talvez nem isso, mas eles não têm acesso à palavra na sua língua. Então, são vários idiomas no mundo ainda que não tem nada traduzido na sua própria língua. Em português nós temos mais uma versão, pode ser mais uma versão apenas, porque existem muitas traduções e versões da Bíblia em português. Para quem já é acostumado com a tradução de Almeida, eu recomendo conhecer essa tradução também para ver que continua sendo Almeida, mas numa linguagem mais simples, como é falado no dia de hoje. E para quem não conhece outras traduções, que conheça também e tire as suas conclusões. Eu
sou suspeito para falar, essa já faz parte do meu coração, mais ainda do que a outra. Eu gostaria que ela fizesse parte também do seu coração, do seu dia a dia, da sua vida, porque a palavra de Deus ela é importante para cada um de nós. Amém. Amém. Pastor Denis, muito obrigado. Eu agradeço. Deus continue abençoando o trabalho de vocês, que é importantíssimo, vital, ali na sociedade bíblica brasileira, né, do Brasil, e que Ele continue dando sabedoria a vocês para desenvolver esses projetos, né, que tem como objetivo unicamente disseminar a palavra de Deus, para que as pessoas conheçam essa mensagem e Jesus possa voltar em breve. Muito obrigado. Amém. Obrigado.